Atos capítulo 20, versículos de 28 a 38. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto. E acompanharam-no até ao navio. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos pelo teu amor incomensurável, por causa da redenção pelo sangue do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Nós te adoramos porque reconhecemos a sua misericórdia sobre nós. Abençoe de forma geral esse trabalho pelo poder do Espírito Santo. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vimos que Paulo está avançando rumo ao término da 3ª viagem missionária. O grupo saiu de Troade sem a presença do apóstolo Paulo e navegaram até Assos, onde se encontraram com Paulo, que havia ido por terra. Então, reunidos, navegaram até Mitilene e no dia seguinte passaram defronte de Quios. Um dia depois, pararam em Samos e no outro dia chegaram a Mileto. Como Paulo não queria ir em Éfeso, porque ele sabia que não conseguiria sair cedo de lá, pois queria passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Então, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Na exposição anterior, nós consideramos, pela graça de Deus, a primeira parte da conversa de Paulo com os presbíteros efésios, dos versículos 17 a 27. E hoje nós vamos ponderar, atentando para o final das considerações de Paulo. Eu chamo a atenção para o versículo 28 por causa da sua riqueza teológica. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. A primeira observação que temos aqui é uma dupla exortação de Paulo. Atendei por vós e por todo o rebanho. A palavra grega para atender é prosétio, que tem a ideia de trazer o navio para portá-lo. A ideia é que os presbíteros se esforcem por trazer à memória, tenham cuidado, sejam atentos. Os presbíteros deveriam tomar cuidado com suas qualificações e cautela com suas habilitações. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 7, Paulo trata das qualificações dos presbíteros. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito.
Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então a primeira admoestação de Paulo era para que os presbíteros tivessem cuidado com eles próprios, com o comportamento deles, o perigo do desvio doutrinário e moral deles. A segunda admoestação é que os presbíteros tinham não apenas que atentar para eles próprios, mas também por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo tinha os constituído bispos para pastoreardes a igreja de Deus. Eis aí a função dos presbíteros, bispos ou pastores: pastorear e supervisionar espiritualmente o rebanho de Deus. Eu chamo a atenção para a função tão proeminente de pastorear o rebanho de Deus, pois isso é determinado pelo próprio Espírito Santo. Portanto, se o pastor não for chamado por Deus, ou vai ser um péssimo oficial, oprimindo as ovelhas, não pregando todo o desígnio de nosso Senhor Jesus Cristo, obedecendo a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, sendo hipócritas e falando mentiras, cauterizando a própria consciência. As palavras gregas são diferentes para presbíteros, presbíteros. Bispo é episcopos e pastor é poimen. Mas as funções, quer dizer, os papéis são iguais, muito embora que as palavras originais sejam diferentes. Pedro disse algo semelhante na sua primeira carta, no capítulo 5, versículos 1 e 2. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, pastoreai o rebanho de Deus. Paulo ordenou que alguém fosse em Éfeso e chamasse os presbíteros. Depois disse a eles: vocês, presbíteros, são bispos, que devem pastorear o rebanho de Deus. Portanto, os presbíteros de Éfeso, que foram constituídos bispos pelo Espírito Santo, deveriam pastorear o rebanho. Portanto, claramente podemos observar que presbíteros e bispos têm a mesma significação, ou seja, a função é a mesma. Hoje em dia, a figura do pastor é muito mais elevada na igreja, de forma geral, do que a figura de um presbítero. Mas essa palavra pastor, denotando um ofício, só aparece em Efésios capítulo 4, versículo 11. E aqui, no nosso texto, a palavra presbítero aparece 18 vezes. A palavra pastor se refere ao pastor de ovelhas, ou se refere a Jesus como sumo e bom pastor que dirige e cuida das suas ovelhas. Mas o ofício pastoral só aparece na epístola aos Efésios. Portanto, pastor, presbítero e bispo têm a mesma função. O ofício pastoral é igual ao presbiterato e ao episcopado. Paulo misturou presbítero e bispo em Tito, capítulo 1, versículos 5 e 7. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus. Portanto, os presbíteros ou bispos ou pastores devem dirigir, orientar, inspecionar espiritualmente o rebanho de Deus, o qual ele comprou com o seu próprio sangue. Observe a doutrina da expiação limitada aqui na segunda parte do versículo 28. Para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Quando dizemos que a expiação de Cristo é limitada, é em razão do limitado número dos eleitos antes da fundação do mundo, porquanto esse número é tão certo e definido que não pode ser nem aumentado e nem diminuído. E isso é maravilhoso, porque Cristo morreu especialmente por cada um dos seus eleitos. Jesus disse: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Esse amor é infinito, profundo e verdadeiro. Esse amor é comparado ao noivo ou ao esposo que ama especialmente sua noiva ou esposa, que é ilustrada aqui no versículo 28.
pela Igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Observe que Jesus comprou a igreja com o seu próprio sangue. Isso é amor de amigo, imutável, que não está ligado a mera benevolência, bondade social ou filantropia geral, mas amor peculiar, especial, direcionado às suas ovelhas, incomensurável e incondicional. Afirmar que Cristo morreu por todas as pessoas do mundo inteiro, sem exceção, é limitar sim a obra de Cristo, tanto na sua eficácia quanto no seu poder. Porque nesse caso, Cristo não assegura a salvação de ninguém. A morte de Cristo foi uma expiação que teve sucesso absoluto, não uma tentativa parcialmente falha em redimir os pecadores. Será possível dizer que Cristo morreu pelo miserável pecador e tenta com toda a força salvá-lo, com as mãos abertas, implorando que o desgraçado receba a salvação, só que depende do poder do livre-arbítrio dele? Talvez haja esperança do Senhor Jesus salvá-lo, só que Cristo está sujeito à força do livre-arbítrio do miserável pecador. Isto é o que realmente parece com a doutrina da expiação universal, aquela que Cristo morreu por todo mundo, sem distinção e sem exceção. O sangue do Senhor Jesus Cristo tem valor suficiente para remir o mundo inteiro, mas o seu poder é aplicado somente aos eleitos, antes da fundação do mundo, e absolutamente ninguém mais. No Velho Testamento, o profeta messiânico, falando da obra do Messias que haveria de vir, disse: o justo justificará a muitos, e levou sobre si os pecados de muitos, e não todos. Confirmado posteriormente pelo próprio Jesus, na Santa Ceia, que disse que o seu sangue na cruz fora derramado por muitos, para a remissão dos pecados. E também viera dar a sua vida em resgate por muitos, e não por todos. No Novo Testamento, é-nos dito repetida, repisada e explicitamente nas Escrituras que ele morreu pelo seu povo, pelas suas ovelhas, pela sua igreja, pelos seus amigos, pelos filhos de Deus que andavam dispersos e por aqueles que o Pai lhe deu para que fossem salvos. Como disse Jesus: eu lhes dou a vida eterna, e não rogo pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste. Portanto, a morte de Cristo não criou uma possibilidade de salvação para todas as pessoas, sem exceção, e sim garantiu a salvação apenas aos eleitos e predestinados antes da fundação do mundo. Se Cristo veio salvar, ele vai salvar e já salvou. Se ele veio redimir, redimiu. Se veio para resgatar, de fato resgatou. Se veio pagar, verdadeira e efetivamente pagou a pena dos pecados do seu povo eleito. Mas a passagem continua e nos versículos 29 e 30 temos uma advertência de Paulo. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Paulo afirma com certeza que aparecerão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Então os presbíteros deveriam tomar cuidado com a própria vida moral e doutrinária deles, inspecionar orientando o rebanho de Deus, e tomar muito cuidado quando aparecessem os lobos vorazes falando coisas corruptas para arrastar os próprios discípulos. Observe que Paulo encoraja os bispos a tomar cuidado para que não se deixasse enganá-los pelos lobos devoradores disfarçados de ovelhas. E no versículo 31, Paulo anima: vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Ele se estabeleceu em Éfeso mais tempo do que em qualquer outro lugar de todas as suas viagens, cerca de 3 anos. Por isso os presbíteros amavam Paulo a ponto de haver grande pranto entre todos, dito nos versículos 37 e 38, onde abraçaram afetuosamente a Paulo e o beijavam, segundo o costume oriental da época, e ficaram entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veria o seu rosto. Na verdade, esse costume do ósculo santo, do beijo oriental,
ele se estende até os dias de hoje. Aqui e ali a gente vê na televisão homens se beijando um ao outro, segundo o costume de lá, daquela região. E nos versículos 32 a 35 nós lemos: Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Observe no versículo 32 a doutrina da santificação definitiva, e que não é um processo durante a vida cristã inteira, como a santificação. Nós lemos: Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados, ou seja, definitivamente santificados, que diz respeito à posição dos crentes. Ele é definitivamente santificado de uma vez por todas. Deus o traz para si, separando-o do mundo, libertando-o de Satanás e do pecado e recebendo-o como filho amado. Assemelha-se muito com a regeneração, pois ocorre junto com ela. Outro exemplo bíblico de santificação definitiva, cujo verbo está no passado e não tem a ideia de um processo lento e contínuo durante a peregrinação cristã, está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. A santificação definitiva garante a herança nos céus e quem é santificado definitivamente nunca mais poderá se perder nos tormentos horrorosos e eternos do inferno. A santificação definitiva garante a salvação, e isso só ocorre com os predestinados de Deus antes da fundação do mundo. Nos versículos 33 e 35, Paulo demonstra que a excelente obra que eles desejaram e aceitaram pelo chamado do Espírito Santo para que fossem bispos, não deveria haver interesse financeiro no decurso da função, muito embora que fossem dignos do salário deles. Nós lemos: De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Os bispos não deveriam ser pesados para ninguém e deveriam servir de exemplos aos ociosos. As pessoas precisam saber que somos trabalhadores. Não podemos experimentar a pobreza por falta de diligência, preguiça, falta de estudo e labor. Não é possível que as pessoas lá fora sejam mais diligentes do que nós. A ociosidade já é uma vergonha, ainda mais como cristãos. Se Adão foi obrigado a trabalhar no seu estado de inocência, muito mais nós que somos pecadores. O ponto de Paulo é a ética bíblica da diligência e do trabalho, mas também por toda a Bíblia, onde existem várias exortações relativas ao trabalho diligente e aplicado. Podemos exalar o bom perfume de Cristo, exercendo significativamente a vocação pela qual fomos chamados. É claro que muitos presbíteros não conseguem exercer apropriadamente suas funções por negligência das igrejas que não honram as cômoras pastorais. Então, os bispos têm que buscar outros trabalhos de forma secular para poderem se manter. O correto é que as igrejas honrem os seus pastores com os salários para que eles trabalhem integralmente, ficando à disposição da igreja. Finalmente, tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Provavelmente na praia, então se despediram com prantos, abraços e beijos, entristecidos pela palavra de Paulo, que não mais veriam o seu rosto. E acompanharam-no até o navio,
onde iriam aportar em Kos, que, se Deus quiser, haveremos de considerar na próxima exposição. Que o Senhor nos abençoe. Amém.